Vamos mergulhar num mundo que até parece o nosso, mas as regras eram totalmente diferentes. Hoje a gente vai explorar como funcionava o poder masculino e a divisão dos espaços lá na Renascença e no comecinho da Idade Moderna. E para começar, já lanço uma pergunta que mexe com as nossas ideias de hoje sobre privacidade. Porque a resposta, como a gente vai ver, passa bem longe daquele refúgio de igualdade e intimidade que a gente costuma imaginar. Bem no centro desse universo doméstico, existia uma figura de autoridade que simplesmente não se questionava: o chefe da casa. Ele não era só mais um na família, não. Ele era o centro do poder. O termo que define tudo isso é pater familias. Esse conceito, que veio lá do direito romano, dava ao pai uma autoridade que era, nossa, quase absoluta. Pensa só, o poder dele, a chamada pátria potestas, valia para tudo e para todos que moravam debaixo do mesmo teto. E essa citação aqui de um texto jurídico do século XIII resume tudo de um jeito perfeito. Dentro das paredes de casa, a palavra do homem era a lei. Ele era, para todos os efeitos, um verdadeiro rei no seu próprio domínio. Mas até onde ia exatamente essa autoridade toda? Vamos ver em detalhes quais eram os poderes que esse rei doméstico tinha nas mãos. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a abrangência desse poder. Ele controlava todo o dinheiro, incluindo os bens que a esposa trazia para o casamento, o famoso dote. Ele tinha o direito perante a lei de aplicar castigos físicos na esposa, nos filhos, nos criados. E a autoridade sobre os filhos não acabava quando eles cresciam, não. Imagina, um homem de 60 anos ainda podia estar legalmente sob o controle do pai. E o testamento? O testamento era a declaração final e definitiva do seu poder, da sua vontade. Com uma figura de poder tão centralizada assim, a casa não era um espaço único e harmonioso. Muito pelo contrário, era um lugar de divisões bem marcadas, principalmente entre homens e mulheres. Essa comparação mostra a diferença de um jeito muito claro. O homem, ele transitava livremente entre a casa e a rua, os negócios, a vida pública. Já a mulher, ela estava basicamente confinada ao espaço doméstico. O mundo dela era o quarto das damas, um lugar que servia tanto para isolá-la, quanto para que ela criasse ali uma esfera de influência própria. E aqui tem um ponto fundamental. Esse confinamento não significava uma ausência total de poder. Nesse espaço, longe dos olhares masculinos, as mulheres construíam sua própria cultura. Elas passavam saberes de geração em geração sobre o corpo, sobre curas, sobre a vida. Era um tipo de poder mais discreto, escondido, mas era muito real. Mas essa divisão não parava por aí, não. Mesmo dentro de casa, o homem sentiu a necessidade de criar refúgios ainda mais exclusivos, lugares onde só ele podia entrar. E aí surge o studiolo, ou o gabinete. A inspiração veio das celas dos monges, e era isso mesmo, um cômodo pequeno, um refúgio pessoal. Era o espaço privado dentro do privado, onde o mestre da casa podia se isolar de verdade, até da própria família. Esse cômodo era o centro da identidade individual e profissional do homem. Era ali que ele lia, rezava, cuidava dos negócios e, olha que interessante, guardava os documentos mais importantes da família, os chamados ricordi, que eram vistos quase como objetos sagrados. Era um espaço para ele se cultivar e que ficava literalmente trancado à chave. Ok, agora vamos sair de casa um pouco e explorar os mundos sociais que existiam do lado de fora. Mundos que eram criados por homens e para homens. Fora de casa, essa vida social masculina se organizava em vários níveis. Tinha a taverna, que era o lugar mais informal de todos. Depois vinham as confrarias, que já eram mais estruturadas, reunindo homens da mesma profissão ou da mesma fé, mas sempre excluindo as mulheres. E, por fim, os clubes, que acabaram virando centros de poder social e político, onde alianças e amizades eram formadas. O mais importante de notar aqui é que esses lugares não eram só para diversão. Eles eram cruciais para construir redes de poder, para fortalecer a solidariedade masculina e para criar identidades que reforçavam a ordem social da época, deixando as mulheres totalmente à margem da vida pública e dos negócios. Então, o que a gente pode concluir dessa forma de organizar a vida privada? Bom, resumindo, a vida privada da Renascença era, na verdade, um sistema bem complexo de poder e de exclusão. Era totalmente dominada pelo pater familias, rigorosamente dividida por gênero e marcada pela criação desses espaços de refúgio e de convívio que eram exclusivamente masculinos, tanto dentro quanto fora de casa. E para a gente terminar, fica a reflexão. Será que superamos mesmo essa divisão toda? As fronteiras que separavam os mundos masculino e feminino daquela época?
será que elas realmente desapareceram ou elas só se transformaram, assumindo novas formas na nossa sociedade de hoje? Fica aí a pergunta.